Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar meditando na palavra junto com vocês. E hoje a gente vai estar lendo o capítulo 13 e o 14 de Lucas. Vamos ver o que o Senhor nos revela através desse contexto que nós vamos estar lendo. Vamos ver o que Ele nos prepara através da palavra dele. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 13, ele vai estar falando a respeito da arrependimento ou morte, que fala bem assim, ó. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturava o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Enfim, ele quis levantar uma questão ali que pessoas foram mortas ali, foram humilhadas também, como fala ali, misturavam o sangue ali de sacrifícios ali, os galileus ali. Enfim, a torre de Siloé também caiu em cima de umas pessoas, eles estavam achando assim, olha, essas pessoas aí que morrem desse jeito, o que acontece? Enfim, isso cabe para nós também, se nós não se arrependermos, não vai adiantar de nada. Enfim, na mesma questão ali, morreram, sofreram, mas se eles tivessem se arrependido antes, não sei qual era o caso, mas enfim, poderia até ter sido salvo, não iam perecer. Então isso cabe para nós refletirmos nós também nessa questão da morte, porque nós não sabemos do dia da manhã. Então basta a cada dia o seu mal, como o próprio Senhor fala. Enfim, eu vejo que falta isso para a gente entender que o dia do arrependimento é hoje. Hoje eu tenho que me arrepender dos meus pecados, das coisas más que eu fiz, enfim, e procurar trilhar um caminho melhor para que se vinha uma questão dessa, ou que cai uma torre, digamos que caiu ali naquelas pessoas em Jerusalém, se a gente acabar acontecendo um acidente e morrer também, vai ir para a glória com o Senhor. Enfim, eu vejo que esse entendimento nós temos que ter hoje, para que nós trilhemos um caminho aí nesta terra aí, com perseverança e com fé no nosso Senhor, que uma fé que não nos abala até nem no dia da morte. Mas enfim, então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar frutos nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurando fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixará inutilizará a terra. Vale lembrar que Jesus, o ministério dele foi cerca de 3 anos e meio ali, dos 30 aos 33 anos, dizem assim, e como a gente consegue entender. Vale lembrar que é bem provável que ele estava procurando fruto ali. Enfim, para ele ia acabar com tudo, mas enfim, ele deixou até o dia de hoje. E veja bem, respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu acabarei ao redor dela e eu adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, senão corte-a. Então, eu vejo que esse fruto ainda ele vai colher, enfim, e vai colher quando ele voltar. E aqui ele deixou para as pessoas estar adubando, enfim, estar semeando a palavra ainda, enfim, que é ele que vai estar colhendo esses frutos. Mas ele também estava falando de Israel ali, naquele povo que não se arrependiam, não davam ouvidos para ele. A gente dá para entender desta forma também, que ele procurou na vinha ali, mas não viu pessoas ali que chegassem ao arrependimento, enfim. Mas certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e ele disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra
no sábado o seu boi, o jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, longos anos, não deveria no dia do sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vale lembrar que esse povo só se preocupava com o sábado, não se preocupava com pessoas que estavam sendo restauradas ali, como ela estava há 18 anos, como fala ali a escritura, né? 18 anos presa ali, que Satanás mantinha presa. Enfim, Jesus libertou ela e o povo ficava olhando só no sábado, não deixava de olhar no milagre que o Senhor tinha feito. Então Jesus lhe perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ela cresceu e tornou-se uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguns lhe perguntaram: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Vale lembrar que a porta do reino é estreita, enfim, por isso que o Senhor trata ali muito esse esforço para entrar. E quando vê que está apertando o negócio, eles voltam para trás. Assim como o povo estava no deserto, lá como a gente viu, volta e meia eles queriam voltar para o Egito. E assim hoje é também com Cristo Jesus. Muitas pessoas até que querem entrar na porta estreita, mas quando começa a comprimir e espremer, eles querem voltar para trás. Ele, porém, respondeu: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês vêm. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Enfim, pessoas que praticam a iniquidade, o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, a mesa a mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Esses últimos, vale lembrar que tem pessoas que, através, digamos, doando a vida, nos finais, ali quando chegar a perseguição, vão ser salvos também, vão dar pelo reino também, que vão entregar a sua vida pelo reino, como a gente vai ver no decorrer da Escritura. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor, ele fala ali, né? No capítulo 14, ele fala assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Jesus já sabia o que esse povo se preocupava mais com o sábado do que com as curas. E veja bem o que acontece. Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então,
ele lhe perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus lhe disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquela que comer no banquete do reino de Deus. Que comer no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou um servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpa-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vale lembrar que às vezes é pregado o evangelho também para as pessoas, falando do novo nascimento. E muitas pessoas falam assim: olha, eu não senti, não é a hora ainda. Enfim, vale lembrar desta parábola. Jesus convida você. Basta você aceitar e não dar desculpa, como cada um deu desculpa ali. No contexto final ali, essas pessoas não vão ser salvas como está escrito ali. Ele pega e vai expulsar a presença deles, porque ele convidou, e ele é gentil nessa tratativa de pessoas, assim, para estar convidando para estar indo com ele para o reino. O nosso Senhor, ele é muito gentil, ele não força ninguém, ele convida. Mas caso pessoas comecem a dar desculpa, igual essa parábola que ele falou aqui, ó, vai dar problema no reino, vai dar problema espiritual. Uma hora, como que se diz, a casa cai. Enfim, vale nós lembrarmos muito bem desta parábola aí. Cabe para pessoas que, digamos, hoje eu não senti, vamos deixar mais para frente. Enfim, o dia da salvação é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. O Senhor sempre trata os negócios dele hoje, como nós vimos aqui na parábola. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui ele comprova aquilo que eu estava falando também, que muitas pessoas se prendem a mãe, pai, mulher, irmãos e irmãs, enfim, o que eles vão falar de mim? Você é religioso, eu quero ser cristão, e eles seguem uma tradição desde criança, e como é que eu vou me comportar junto com eles? Ali está a resposta: não pode ser meu discípulo. Enfim, hoje nós também somos discípulos do nosso Senhor Jesus. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se
assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir, ouça. Aliás, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Enfim, ele dá ali uma tratativa a respeito, um detalhe aí para quem quer estar seguindo para o reino, é estar cumprindo todos esses detalhes aí que o nosso Senhor Jesus nos orienta. Por isso que o nosso manual está aí, para nós sabermos qual é a vontade de Cristo, a vontade do nosso Deus, e saber a salvação está aqui na Bíblia, está no Evangelho, está coberta de informações aí que nós precisamos para ter uma vida regada com o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Cristo Salvador. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!